Olá a todos, são 20 horas e 5 minutinhos e a gente está dando início a mais uma live dos embaixadores Iniciativa Baiabatê. E hoje a gente já falou de gastronomia lá, Baiabatê, seja muito bem-vindo. Obrigada por essa grande iniciativa que é a live dos embaixadores e hoje o papo é uma delícia. A gente conversou um pouquinho mais cedo sobre gastronomia e agora o papo não pode ser mais brasileiro e impossível que a gente vai falar sobre cachaça. A gente vai falar com o Thiago Pires. A gente está aguardando a entrada do Thiago Pires para a gente começar o nosso bate-papo. Queria dar boas-vindas a todos, uma ótima noite. Sejam todos muito bem-vindos à live dos embaixadores, uma iniciativa Baiabatê. A gente está aguardando a entrada do nosso querido Thiago. O Thiago já entrou, agora você tem que fazer um convitinho, Thiago, para eu poder aceitar e a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Thiago é músico, professor e pesquisador. Olá, Magic Vacation Tour, sejam bem-vindos. Vou recomeçar aqui fazendo uma breve apresentação do nosso querido entrevistado de hoje, Thiago Pires. Ele já me enviou um convite, vou aceitar aqui para transmitir o vídeo com o Thiago Pires, a gente começar nosso bate-papo. Podem entrar, sejam todos muito bem-vindos à nossa live dos embaixadores Iniciativa Baiabatê. Olá, Thiago, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bom, tá me escutando bem? Estou te escutando super bem. Que bom que a gente entrou com tanta facilidade. Que maravilha. Querido Thiago, eu queria convidar todos a entrarem na nossa live. A gente está dando início a, primeiramente, agradecer você ter aceito o nosso convite, né? Muito obrigada. E eu acho que não tem papo mais brasileiro, né? Mais carioca do que o que a gente vai falar hoje, que é uma delícia, né? Que a gente vai falar sobre muita coisa boa, sobre música, cachaça, sobre tudo junto, né, e misturado. E a gente está conversando hoje com o Thiago Pires. O Thiago é músico, professor e pesquisador na área da cultura popular, né? E escreveu há 10 anos nos canais Música Cachaça, Música Cachaça, né? Que se chama. Música Cachaça. Ah, ok, maravilhoso. Sobre Música essas... Cachaça. Isso, e ele escreveu sobre essas duas paixões nacionais que você tem, né? Que é a música popular brasileira e essa nossa bebida tão popular e querida, né? Assim você lança com isso, né? O nosso querido entrevistado de hoje, Thiago Pires, um olhar múltiplo sobre essas manifestações, apresentando para o grande público essa bebida que vai muito além do que um copo, não é verdade? Thiago Pires. Bem, primeiramente eu queria agradecer aí ao convite. Eu estou vendo até que a arte que está aí exposta é de um grupo que eu faço parte, que é um grupo muito atuante aqui no Rio de Janeiro, que é a Confraria de Cachaça do Copo Furado. Né? Esse mês de agosto, esse grupo ele faz 26 anos. Na verdade, ele não é muito ativo só no Rio de Janeiro, ele é muito ativo no universo da cachaça no Brasil. E ontem, essa arte é da reunião que nós tivemos ontem com a Cachaça Havana, né? E eu sou confrade desde 2007. Inclusive, queria mandar aqui um abraço para os confrades, em especial para a confreira Sônia Baguete, que é uma embaixadora também, e que foi quem fez o convite. Sim, que intermediou esse nosso bate-papo, né? Thiago, me diga uma coisa. A gente teve também um workshop com maestria do nosso querido embaixador de turismo, Zé Hilário, né? E ele falou um pouquinho sobre o vinho, né? E ele falou até assim, desmistificando o vinho, né? E aí ele citou algumas coisas, como o vinho. Às vezes as pessoas acham que o vinho, quanto mais caro, melhor. E aí ele tirou um pouco o mito disso tudo, né? Fala um pouco, uma breve história da cachaça, né? Porque a cachaça é uma bebida tão brasileira, né? E ao mesmo tempo a gente não tem um profundo conhecimento, né? E você vê, você tem uma confraria, você tem tipos diversos da cachaça, né? Conta um pouquinho sobre para quem está assistindo, que é um grande apreciador, mas que não tem a sua expertise, para a gente entender esse universo. Tá. Só reforçar que eu não tenho uma confraria, eu faço parte de uma confraria. Faz parte de uma confraria, sim. Né? De uma confraria que já tem aí 25 anos de estrada
e Aham, eu sou mais um peixe no cardume, né? Bem, aham. assim, a gente tem quanto tempo? Só para eu saber aqui o quanto que eu A posso. gente tem 50 minutos, aí eu vou te Tá, sinalizar e a gente fecha com mais 10, tá? tá São uma legal, hora ao todo. tá ótimo. Bem, antes, a gente precisa lembrar que, assim, você falou do vinho, eu achei muito oportuno, porque os Aham, debates sobre bebida alcoólica, eles são debates muito amplos, aham. né? Debates sobre bebida alcoólica, eles abordam história, né? Eles falam sobre civilização também, né? Sobre cultura, sobre comportamento. Então, se a gente for pegar só comportamento e cultura, a gente pode falar sobre questões de religião, pode falar de questões da própria lei, né? Aham. Os debates sobre bebida alcoólica, eles enveredam pelo lado da geografia, não só pelo lado das plantas, né? Mas também que seria o lado da biologia, mas também pelo lado Aham. das regiões que produzem, Sim. né? O debate de bebida alcoólica, eles são muito amplos. Então, assim, a gente sempre precisa reforçar que bebida alcoólica, né, é para maiores de 18 anos e É aqueles isso. maiores de 18 anos que não estão dirigindo, Muito né? bom. É isso aí. Porque a Certíssimo. bebida alcoólica ela E faz beba com parte da história moderação, não é verdade, Thiago? exatamente, Aprecie beber com moderação. com bastante consciência. E esse é um debate assim que ele não é exclusivo da cachaça, né? É Aham, um sim, debate que ele é importante da gente reforçar que é para todas as bebidas alcoólicas, né? Então, sim. assim, é bem importante a gente reforçar que, por isso que eu falei de cachaça em todos os sentidos. Porque se a Aham, gente for falar de cachaça, for falar de história do Brasil, a gente vai ter que falar de cachaça, não tem como aham, escapar. sim, Às vezes, uma sim. pessoa que está aí, ela não bebe, ou não teve oportunidade, às vezes também não é muito afeita a bebida alcoólica, não há problema. A gente sempre fala que você pode utilizar uma cachaça para fazer uma conserva de pimenta, para temperar um assado, né? Então, assim, independente Sim. do sorver a bebida, você tem toda você tem 500 anos de história aí nessa bebida, né? É, você pode usá-la até na gastronomia, né, para flambar, né? Agora, Thiago, me diga uma coisa. A gente sabe quando um vinho é bom, eu vou fazer essa comparação o tempo todo para a gente tentar, para a gente ficar mais claro, né? A gente vê quando o vinho é bom, quando a safra é boa, quando a uva é boa. Como a gente define nessa questão, levando isso para a cachaça? Uma cachaça boa, ela é. Muito boa pergunta. Aham, É, o universo da cachaça ele é muito amplo, né? aham. Então, assim, a gente tem alguns tipos de cachaça, né? A gente tem as cachaças. Isso eu estou falando das cachaças que possuem registro no Ministério da Agricultura. São cachaças que passam por uma análise laboratorial do produto e a unidade produtora também passa por uma fiscalização. Essas cachaças, elas têm dois tipos, né? Uma Aham. cachaça que geralmente é produzida em equipamentos de aço inox, em um volume de produção maior, e a gente tem as cachaças de alambique, que seriam as cachaças produzidas em equipamentos de cobre, com um processo um pouquinho diferente Mais e artesanal? numa proporção de produção menor. A gente sempre procura evitar o termo artesanal, porque até o termo artesanal ele varia bastante. Artesanal na música, às vezes é uma coisa, artesanal na culinária é uma coisa. Aham. Então, geralmente, artesanal é aquilo que tem o contato manual, né? Seria o Sim. handmade. Mas Aham. nem sempre, hoje em dia, a gente já tem alguns equipamentos de cobre, de alambique, que são monitorados por computador. Então, o Máquinas. universo da cachaça ele tem 500 anos, mas ele não parou nos 500 anos. A gente já tem equipamentos bastante ponta. Então, Maravilhoso. respondendo a sua pergunta, a gente tem Aham. esses dois tipos de cachaça Aham.
praticamente disponíveis no mercado. É óbvio que a cachaça mais industrial ela muito mais fácil de ser encontrada no mercado, mas cada vez mais a cachaça de alambique tem conquistado esse espaço no varejista, né, no supermercado, na delicatessen, e é muito importante que as pessoas peçam, inclusive, né? Então, dentro do universo das cachaças, a gente tem as cachaças sem amadeiramento e as cachaças com amadeiramento. O vinho, como você citou, o uísque e tantas outras bebidas no mundo, elas são geralmente armazenadas em recipientes de madeira que geralmente são de carvalho, né? Geralmente na Europa, carvalho europeu, e já se utiliza também o carvalho americano. A cachaça ela tem uma variedade de madeiras que passa... são quase 30 madeiras catalogadas, né, que você vai poder achar no caso das cachaças amadeiradas. Então, as cachaças brancas, habitualmente, ou sem amadeiramento, elas vão ser utilizadas para drinks, porque elas são, comparando com as madeiras, elas são um pouco mais neutras, né? Então, você vai fazer a clássica caipirinha, você vai fazer todas as possibilidades que a gente tem com as nossas frutas, você tem releituras de drinks clássicos e por aí vai. E no lado das cachaças amadeiradas, que também podem ser utilizadas para drink, você vai ter uma infinidade de madeiras, desde as com um amadeiramento menos ativo, como o tapinuã, o amendoim, o jequitibá, até cachaças com um amadeiramento mais intenso, como o próprio carvalho, a imburana. A gente já tem, só para você ter uma ideia, a gente já tem até barris de jaqueira. Olha que coisa, né? Como as coisas evoluíram, né? Meu querido Thiago, há um mito, né, que a gente já até conversou também com o nosso querido Zé Hilário, que quanto mais antigo o vinho, melhor, né? E aí ele desmitificou isso. A cachaça, quanto mais antiga, melhor? Então, eu vou pegar uma carona nisso para responder ainda a primeira pergunta. Né? A cachaça ela é uma bebida destilada, né? Então ela é do caldo de cana-de-açúcar. Então a nossa matéria-prima é a cana-de-açúcar, é o caldo da cana. Então a gente sempre precisa lembrar que a cachaça ela traz essa referência. A cachaça ela pode, através da madeira, agregar outros aromas e outros sabores, mas ela não pode, não é que ela não pode, mas ela precisa remeter à matéria-prima dela, que é a cana-de-açúcar, né? Então é o doce, no aroma é a referência do melado, da rapadura, isso sobretudo na cachaça branca. Respondendo à sua segunda pergunta, quanto à questão do tempo, né? A gente tem também amadeiramentos ou envelhecimentos em barris, né? E a gente tem as cachaças que seriam neutras. Agora, dizer que uma cachaça ela vai melhorar necessariamente com o tempo, isso é muito relativo. Entendi. Porque tem pessoas que gostam de cachaças com mais tempo de guarda e outros não. Habitualmente, por uma questão até química, uma cachaça após a destilação, ela repousa, em média, pelo menos 6 meses antes de ir para o mercado. Então, é onde ela está ali tendo a sua acomodação química para, posteriormente, ir para o mercado. É óbvio que ela vai continuar modificando, mas essa modificação vai ser cada vez menos perceptível. Então, não quer dizer que uma cachaça que tenha 10 anos ou que foi alambicada, ou mesmo que está armazenada, vai ser melhor, né? Aí vai muito do gosto. A gente costuma dizer que a cachaça provavelmente é a bebida mais diversa do universo dos destilados. Então, assim, você tem cachaça para tudo quanto é gosto. Você tem cachaça sem amadeiramento, você tem cachaça sem amadeiramento muito, com graduação alcoólica um pouco mais diminuída, cachaça com uma graduação alcoólica um pouco mais elevada. Você tem níveis de amadeiramento diferentes. Então, assim, tem cachaça para tudo quanto é tipo.
e quem ainda não experimentou tem que fazer, tem que dar uma tentativa, né? Não tem aquele ditado que é tudo, né? Ah, não, que nem a gente brinca, né? Eu trabalho com turismo, a gente fala turismo é uma cachaça, né? É uma coisa que quando você experimenta, você se apaixona. Né? A gente usa muito esse termo, né? No sentido metafórico. Tiago Baiá está perguntando aqui, uma pergunta bem pertinente aqui. Como é que variam os preços das cachaças? Né? Isso é uma boa pergunta. Boa. A gente precisa considerar que das bebidas destiladas no Brasil, a cachaça é a mais popular, né? Então, a gente também tem uma faixa muito variada de preços, né? Dessas cachaças que eu falei, que são cachaças industriais, você tem cachaças que você acha no supermercado por 10, 15 reais o litro. E das cachaças de alambique, boas cachaças você consegue achar no supermercado do Rio de Janeiro, São Paulo. Você vai ter ali cachaças a partir de R$ 25. Entre 25 e 40 reais você consegue fazer boas compras de cachaça nos supermercados. Obviamente, geralmente são cachaças de menos amadeiramento, né? Mas são boas cachaças. Maravilhoso. Rosane está fazendo uma pergunta ótima aqui. Rosane Cofurado, obrigada. Thiago, fala um pouquinho do turismo com cachaça. Pergunta boa. Interessante. Bem, aqui. Já que a Rosane tocou no assunto, eu vou fazer eu vou responder de um outro jeito, né? Eu vou tocar aqui um cadinho. Oba! Gente, eu queria falar para vocês, eu já tinha pedido uma canjinha off. Sim. Que maravilha. Então a gente vai ter agora essa trajetória do Thiago, que a gente depois vai falar que ele faz a música com cachaça. Que maravilha. Isso. Tem um poodle aqui fazendo uma participação. Uma música com cachaça e com poodle. Vamos lá. Maravilha. Baiá está perguntando aqui com que pratos se toma cachaça. Depois você responde para a gente. Viste uma camisa listrada e saiu por aí. Em vez de tomar chá com torrada, ele bebeu para ti. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E ria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Tirou seu anel de doutor para não dar o que falar. Muito bom. Saiu gritando: eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar, mamãe, eu quero mamar. Levava um canivete no cinto e um pandeiro na mão. E sorria quando o povo dizia: sossega, leão, sossega, leão. Levou meu saco de água quente pra fazer chupeta. Rompeu minha cortina pra fazer uma saia. Abriu o guarda-chuva, abriu o guarda-roupa. E até o cabo de vassoura ele fez um estandarte para o seu cordão. E agora que a batucada já vai começando, não deixo e não consinto meu querido debochar de mim. Porque se ele pega minhas coisas vai dar o que falar. Se fantasia de Antonieta e vai dançar no bola preta até o sol raiar. Quem não chora não mama, segura meu bem. Acho bom. Jogar quente é na cama, ô Antonieta, ou então no bola preta. Arrasou! Maravilhoso! Muito bom! Eu esqueci um pedacinho ali da letra, mas não, mas ao vivo é assim mesmo, maravilhoso. É o seguinte, para falar de turismo e cachaça, especificamente no Rio de Janeiro, eu trouxe essa música
que é o Camisa Listrada do Assis Valente, que o Assis Valente ele era baiano, né? Quando ele fala de Paraty, né, a gente precisa considerar que durante muito tempo a palavra Paraty foi sinônimo de cachaça, não só no Rio de Janeiro, né? Mas especificamente quando ele fala e vai dançar no Bola Preta até o sol raiar, ele está se referindo ao Rio de Janeiro, né? Então é muito interessante a gente ver que a gente tem duas grandes festas populares no Brasil, que é o Carnaval e a festa junina. E a cachaça ela está participando, ela está em todos nessas duas festas. Por que eu estou falando disso? Para poder responder a pergunta do turismo, né? A nossa maior festa popular também movimenta muita esse lado do turismo, né? Obviamente, sempre tem aquele turista que estende um pouquinho mais. Ele vem para o Rio de Janeiro, passa o carnaval, se puder, ele fica mais um pouquinho, 1, 2 semanas. Independente desse período, a cidade do Rio de Janeiro ainda é um grande destino turístico. Então, a cachaça e o turismo, ela tem um grande potencial que ainda não é explorado. Complementam, Maravilhoso. Da questão de inserir a cachaça na gastronomia, de inserir a cachaça em eventos mesmo culturais, quanto do ponto de vista histórico. Porque eu até separei algumas cachaças aqui, né? Estão aqui do meu lado, são cachaças que têm algum tipo de importância histórica, ou elas se remetem a momentos históricos. E o Rio de Janeiro, sobretudo a partir de Paraty, foi um grande produtor e ainda é um grande produtor, um grande polo produtor de cachaça de qualidade. Então, assim, a gente tem atualmente, né, um cenário de cachaçarias, né, bastante ativo no Rio de Janeiro, né? As cachaçarias, elas simplesmente podem, além de oferecer o produto cachaça com uma orientação um pouquinho mais específica, né? Elas têm a possibilidade de oferecer os nossos sabores através dos drinks, né? A gente tem, só na cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro é uma cidade, uma capital que tem 2 alambiques, muita gente não sabe, né? Um é o alambique da atual Cachaça Brisa, que era a antiga Maxicana, em Pedra de Guaratiba, Barra de Guaratiba, um bairro, bacana. Né? E o outro da Cachaça Carioquíssima, que é a antiga Petisco da Vila, dentro do shopping Nova América. Olha aí. Então, você pode visitar um shopping indo de metrô, né? Conhecer uma cachaçaria, que não é só uma cachaçaria, eles têm uma unidade produtora, uma destilaria também, acompanhar. Fica na Rua do Rio, lá dentro do shopping, então assim, sempre tem música. E, obviamente, beber um drink. Então, assim, as possibilidades da cachaça com o turismo são muito grandes. Múltiplas, né? E, sim, os especialistas dessa área, mais especificamente, né, que é o pessoal que trabalha no atendimento do corpo a corpo, que são os barmans, os mixologistas. Só isso é um outro ambiente, é um outro universo também que ainda é pouco explorado. Pode ser tem um segmento do turismo que é o pessoal dos hostels, né? Começou a explorar bastante, mas tem muito hotel hotel de renome, que muitas das vezes faz um drink clássico, às vezes a caipirinha, muitas das vezes não oferece a caipirinha com cachaça, oferece a caipirinha utilizando um outro destilado. Outra bebida, é verdade. E aí, enfim, acaba perdendo uma oportunidade de oferecer. De mostrar a nossa cultura, né? Tiago, uma pergunta aqui que eu não quis te atrapalhar no teu raciocínio quando você falou sobre turismo, mas uma pergunta muito pertinente que o Baia Bater fez aqui, né, com relação à cachaça. Isso até já foi respondido nos nossos comentários, mas eu gostaria que você falasse para todos que estão assistindo aqui. Ela harmoniza bem com que tipo de comida? Muito boa pergunta também. A cachaça, historicamente, ela é a bebida do trabalhador, né? Então, todos aqueles pratos mais caudalosos, mais calóricos,
a boa e velha rabada, a costela, o próprio churrasco, a feijoada, né? Os Maravilha. caldos, aquelas sopas de marisco, leão veloso, tudo isso vai cair sempre muito bom com cachaça. Um toquezinho de pimenta não vai fazer mal a ninguém. Ai, que Agora, delícia. Um cada vez mais. torresminho. Exato, exato. Agora, cada vez mais, o pessoal da alta gastronomia vai Aham, inserindo a cachaça não só como um acompanhamento para a harmonização, mas até mesmo aham, para a própria elaboração de alguns pratos, como você falou, a questão de flambar, né? Você hoje em sim. dia tem a possibilidade de geleias de cachaça. Então, assim, o universo da gastronomia da cachaça cada vez é mais amplo. É, a Então, cachaça assim, se reinventou muito, né, Tiago? Ela antes era uma coisa muito popular, a Sônia está colocando aqui torresmo, Sônia, querida embaixadora, também Sônia Baguete, falando de alambiques que oferecem visitas guiadas e muitos têm pousadas para acomodar os turistas. Ainda a gente falando um pouquinho sobre turismo, né? Mas voltando para Então, essa área de assim, gastronomia. só para complementar, Ah, tem-se um dilema, né, de que, a aham, princípio, a cachaça não iria bem com massas, pizza, macarrão, mas eu acho que quando ela não vai bem assim, aí é a hora da gente ir pro drink, fazer uma caipirinha, fazer um drink de outra coisa, que ela também pode estar lá. maravilhoso. Olha, Baia está perguntando aqui, no jantar formal, como harmonizar a cachaça? Boa pergunta, Então, né? Aham, é, é, eu tenho um critério meu, mas eu acho que sempre a gente precisa considerar alguns elementos. O primeiro elemento, o que, que você vai comer, né? Então, se é uma comida caudalosa, se é um assado, né? Se é um peixe, esse tipo de análise precisa ser feita. Segundo, aham, o aham. dia, né? Eu acho que tem a gente no outono do Rio de Janeiro tem uns sábados nublados assim e cai super bem com uma galinha ao molho pardo, né? Um peixe, um dourado, um filé de dourado. Então isso vai muito do dia. Um dia mais quente vai pedir outro tipo de bebida. E a terceira coisa que eu acho que a gente precisa considerar é quem está com a gente, Aham, né? Então, sim. assim, geralmente a gente tem algumas cachaças que as pessoas que habitualmente não bebem cachaça, a gente acaba oferecendo. São bebidas mais fáceis, como as armazenadas em burana, né? Ou então algum tipo de armazenamento mais específico. Então, são cachaças que são um pouco mais adocicadas no sabor e tendem a ser Ah, mais atraentes. Agora, num jantar formal, como harmonizar a cachaça? Geralmente sim. a cachaça ela pode ser utilizada no antes, abrindo o apetite, Aham, tanto que um dos sinônimos dela é a clássica abrideira, né? No sim. durante, fazendo um Aham, acompanhamento, ou mesmo sorvendo ela pura ou com um drink, e no depois também como digestivo. E aí nessa dos digestivos, geralmente o pessoal utiliza bastante as cachaças mais amadeiradas. E aí tem um universo bastante amplo de madeiras que são utilizadas para esse pós-refeição. que maravilha, Thiago. Então a gente pode usar, na verdade, né, essa grande bebida brasileira, né? Maravilhosa em todas as ocasiões, né? Olha que bacana que a gente tendo uma aula, um verdadeiro workshop de cachaça. Thiago também é músico, né? E aí você encontrou a música cachaça, né? Você uniu a musicalidade, você agora falou um pouquinho de música com cachaça. Antes da gente falar sobre isso, Baia fez um comentário bem interessante aqui também, que é muito bom misturar café com cachaça, né? Em Portugal se Sim, usa muito, né? Até se por usa essa muito. questão dela ter um grande poder digestivo, né? A Sônia Baguete também está falando, eu tomo cachaça durante o jantar, almoço, não faço distinção, né? Sim. Interessante essa cultura mesmo. No estado de Santa Catarina, mais Aham, especificamente no município chamado Bombinhas, eles têm uma bebida aham, chamada concertada. E a aham. concertada, eles fazem a base do café. Aquele café que ficou frio,
né? E aí você não eventualmente a gente joga fora, né? Então eles fazem esse drink à base de cravo, canela, café e cachaça. A Cláudia, a confreira, a grande Cláudia, ela está falando do café sambado. Muita gente utiliza esse café já frio para fazer gelo. Congela ele, bota no freezer, congela ele, e aí depois você pode utilizar esse gelo para bater ou fazer, seja a clássica caipirinha, ou existem outros drinks. A gente tem um grande confrade lá na Copo Furado, que é o Yancel Galindo, e ele, lá no Café do Bom Cachaça da Boa, que é a cachaçaria dele, lá na Rua da Carioca 10, ele faz um café gelado, que é café, iogurte, se eu não me engano, tem um cremezinho de cassis, alguma coisa assim, e cachaça. Ai, que interessante. E deve ficar uma delícia, né? É muito bom, muito bom. Eu já tive situações de estar andando na Rua da Carioca, assim, no verãozão. Eu falei, pô, queria beber uma cachaça mais pura, agora tá muito quente. Aí eu falei, cara, vou lá no Yancey. E aí é um negócio super refrescante. Maravilhoso. Tiago Baiá está colocando aqui o Museu da Cachaça em Pati, né? Único no Brasil. Fala um pouco sobre isso. Eu vou mostrar aqui um negocinho. Essa aqui, o rótulo não dá para ver muito bem, né? Essa cachaça é a cachaça Cachoeira de Cachaça. Vou contar uma história rapidinha que tem no contrarótulo dela. Tá. Entre 1698 e 1704, Garcia Rodrigues Paz, filho de Fernão Dias Paz Leme, abriu a estrada que unia as minas de ouro descobertas pelos bandeirantes à leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Ela partia de Barbacena, passava por Juiz de Fora, Paraíba, no caso é Paraíba do Sul, Pati do Alferes, descia a serra e chegava ao Rio. Ficou conhecida como o Caminho Novo das Minas. A partir de 1706, a corrida do ouro provocou um aumento no movimento dos tropeiros e na abertura de novas fazendas. A Carta de Sesmaria da Cachoeira, da Fazenda Cachoeira, situada na região de Pati do Alferes, é de 13 de agosto de 1743. Nossa. O engenho de aguardente aparece nos inventários de 1841. A cana, aí ele fala, a cana é cortada sem uso do fogo e por aí vai. Então, eu trouxe esse exemplo aqui. Aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente tem algumas cachaças bastante seculares, bastante antigas, como a Coqueiro de Paraty, que é de 1803. E muita gente acha que essa é a cachaça mais antiga do estado. Mas a Fazenda Cachoeira, aqui em Vassouras, ela é anterior, inclusive. E aí, Pati do Alferes, ele tem um museu da cachaça, um museu de iniciativa privada, né? É um grande colecionador que já faleceu, mas como forma de manter o museu, a família achou por bem abrir para visitação. Eles cobram um valor simbólico, só que esse não é o único museu do Brasil, né? É o único museu em atividade no estado do Rio de Janeiro. Mas tem o Museu da Cachaça em Salinas, né? Tem Museu da Cachaça em Pernambuco. Então, assim, tem alguns outros museus da cachaça. Pelo Brasil. Especificamente, a região de Pati do Alferes, Vassouras, né, que é o nosso Vale do Paraíba, também aqui do nosso lado a gente chama de Vale do Café, é uma região com uma relação histórica muito forte com a produção de cachaça. Mas aqui no estado do Rio, só Pati, né? Museu da Cachaça, Pati do Alferes. A Sônia Baguete está colocando. A Confraria Copo Furado tem 3 produtores comprados de cachaça no Rio de Janeiro. Magnífica, Tapinuã e Werneck. Né? Exato. A Magnífica é de Vassouras, né? A Tapinuã do Reis é uma cachaça feita em Silva Jardim, já caminhando para o norte e noroeste, perto ali de Casimiro de Abreu. E a Werneck é de Rio das Flores, também na região histórica do Vale do Café e do Vale do Paraíba. São 3 confrades e, enfim, sabem tudo de cachaça e estão bem perto também do turismo. A Cachaça Tapinuã dos Reis também é uma pousada
Aham. E, enfim, Vassouras e Rio das Flores, para quem não conhece, vale a pena conhecer. Vale a pena conhecer. Locais maravilhosos, né? Principalmente nesse momento, né, Tiago? Que a gente está apostando muito no turismo sobre rodas. O Baiá Boatê está colocando. Vários fazendeiros do Preservale produzem cachaça artesanal, né? Não sei se é o termo adequado, porque eu até coloquei no início essa questão da cachaça artesanal e você falou que não A é gente muito, entende. muito bem assim, né? E o Preservale, o Vale do Café, são áreas riquíssimas, né, na produção de cachaça, né? O Sim. Baiabote está colocando. O que acontece é que, assim, eu costumo brincar que cachaça é igual ao Roberto Carlos. Se você não gosta, tem alguém na família que gosta, Muito bom. né? Então, o que acontece? Como a gente tem uma relação muito forte com a cachaça histórica, Aham, é, é muito comum, né, aham, alguém da família, num sítio, né, ter um alambique e fazer ali uma cachaça para consumo próprio, né? aham, Para ter, às vezes tem um barril, e às vezes também tem as pessoas que os avós já tinham esse hábito, os pais mantiveram, e aí são produções muito de uma estrutura muito pequena, né? Pequena na aham. questão do tamanho, e geralmente, muitas das vezes, tem cachaças muito boas também. E o Vale do Paraíba tem muito esse perfil. Maravilhoso, Thiago. Eu estou tentando ler um pouquinho os comentários aqui, é muita gente comentando. A Rosane está colocando são por acaso 3 engenheiros dedicados à cachaça. A Voltaire, também nosso querido embaixador de turismo do Rio de Janeiro. Em Patis de Alferes tem também a cachaça do Vale. A Sônia Baguete está lembrando, a Werneck está no Vale do Café, quer dizer, uma área riquíssima, né? Não só nas suas belezas naturais, nas suas fazendas, né, históricas, como também dentro dessa história belíssima da cachaça, né? Sim, então assim é muito importante isso só para a gente ter uma ideia. Até Aham, agora eu só citei a palavra Paraty como aham, substantivo, mas eu não é sinônimo da cachaça, mas eu não falei da cidade Paraty como aham, produtora de cachaça. Então assim, sobretudo para o pessoal que trabalha com turismo, né? Paraty já tem um circuito de visitação a alambiques organizado, né? aham, E especificamente o Vale do Café tem uma estrutura de estar mais próxima da capital, né? Então tem sim. uma estrutura dos hotéis, né? Da parte hoteleira, ou mesmo as cidades com viés turístico, que muitas das vezes viabiliza até você sair do Rio de Janeiro cedo, faz uma visita a Vassouras, faz uma visita, né, a Pati do Alferes e volta no final do dia. Isso é possível. E aí o Ah, pessoal que que trabalha com delícia. turismo, lembrar Aham, também que assim, esse turismo que a gente fala seria o turismo de alambique, ele tem uma estrutura diferente. Então, geralmente, a Copa Furada, ela vai de ônibus, né? Porque a gente não vai dirigir, a gente vai beber, né? Então, sim. Muito bom. geralmente, o pessoal que trabalha com turismo tem esse viés, né? Tem que sair de van, né? Tem que ter um Bom, isso tempo aí. ali para o pessoal. Geralmente, cachaça abre o apetite. Então, o pessoal quer comer, então vai parar um pouco mais de tempo. Então, tem toda essa questão da logística que realmente ter pessoas voltadas para um olhar do turismo mais técnico só ajuda. Aham, maravilhoso. O Bahia está até colocando aqui, Thiago, que você tem um dom sociológico de falar da cachaça, né? Parabéns. E é verdade, a gente está tendo uma verdadeira aula aqui, maravilhosa com você, coisas que a gente, eu tenho certeza que a gente desconhecia e a gente está sabendo aqui. A Anitta está colocando aqui, oi Anitta, Anitta participa de todas as nossas lives dos embaixadores, também passeio com cachaça, exatamente. Essa é uma grande combinação, né, nesse formato que você colocou. Tiago, me conta um pouquinho, né? Porque daqui a pouco a gente já vai estar no nosso tempo limite. Você tem uma ligação além da cachaça com a música, né? Essas coisas se entrelaçam na sua vida.
né? Conta um pouquinho dessa sua trajetória, né? Aonde você encontrou esse viés de encaixar a música com a cachaça? Inclusive, você participa, né, da Música Cachaça, né? Que Por que Música Cachaça? Né? Conta Então, isso vamos lá. pra gente. Eu sou músico de formação, né? Então, Aham, eu trabalho não só como músico, mas como aham. professor de música. Ai, que E, bacana. Adoro além música. disso, eu sempre, por conta do próprio trabalho com música, eu sempre gostei muito de música de tradição, música. Até o termo regional, hoje em dia, a gente já começa a questionar, né? Mas seria Aham, chamado de música regional, né? Música sim. de tradição regional. E isso me fez sempre estar flertando com o universo da cachaça. A gente costuma dizer que cachaça e farinha são Aham, coisas que você encontra do extremo sul do Brasil ao extremo norte, né? E são aham, manifestações muito genuínas da nossa cultura, assim como a sim. música, né? Então, ao estudar música, de uma maneira ou de outra, eu já fui me enveredando por o universo da tradição oral, dos regionalismos, né? E Aham, aí, o que acontece? Eu ganhei, né, de aniversário da namorada, isso há aham. 10 anos atrás, um blog, né? Um Ai, que blog, bacana. não sabia Aham, nem mexer, nada, antes de pensar em aham, pandemia, né? Imagina, 10 anos atrás, onde eu comecei a aham. escrever pautas, postagens, né? Com esses dois vieses, da música popular brasileira e da cachaça. Maravilhoso. Então, com o passar do tempo, o blog ficou sendo um lugar ali para quem gosta de leitura sobre música e sobre cachaça. Então, é Aham, aquele lugar para você parar, ler uma matéria mais consistente. Só que a velocidade das coisas foi ficando cada vez mais rápida e eu fui para o sim. Facebook. Então, também estou lá no Facebook fazendo postagens Maravilhoso. sobre cachaça. Tiago Pires, Música Cachaça e Música Cachaça. Só que aí o negócio está mais rápido ainda e fomos para o Instagram. Então a gente também está no Aham, Instagram fazendo postagens sobre o universo muito da música bom. E, e Tiago, sobre aqui, tudo que Baiá está até acontece. colocando, agradecendo a nossa querida embaixadora também de turismo, Sônia, por ter nos trazido o Tiago, né? E a gente está vendo aqui uma aula de cachaça, de musicalidade, né? E aí, Tiago, onde é que a gente pode escutar você? Eu vou pedir para você dar uma canjinha aqui para a gente também, né? Tá. Você cantar um pouquinho para Bem, a gente. Mas para eu quem vou está nos tocar mais uma assistindo aqui. música e você vai me Aham, avisando o tempo aí, que eu gosto de conversar. Então, tá bom, pode deixar. para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, eu estou aí nos streamings, né? Que é YouTube, Deezer, Spotify. Você botar lá, Sotaques Tiago Pires. E aí você vai achar um álbum que eu gravei no ano passado. Tivemos o apoio aí de 9 marcas do universo da cachaça para lançar Que esse álbum. E o bacana. nome Sotaques é justamente isso, porque ele foi inspirado em diferentes sonoridades de música regional do Brasil. Maravilhoso, olha que bacana. Tá? Quanta riqueza Bem, que a gente tem dentro dessa história, né? eu vou tocar aqui Maravilhoso. uma música Aham. que ela tem, para mim, né, ela tem tudo a ver com turismo, ela tem tudo a ver com a cachaça, que é uma coisa muito simples que depois eu vou te explicar. É Tá. assim, pode ser branca assim, envelhecida também. É a minha bebida é assim, é forte, eu sou também. Minha água benta pra você, eu digo amém. Não me venha com a história de que é forte, se eu bebo pra mim, não é por esporte, pra bom entendedor. Meia palavra basta, o bom bebedor sempre pede cachaça, arde no meu peito, forte qual paixão, minha companheira de emoção. Maravilhoso. É de Alambique, que é do Brasil, feito um samba bom. Pode ser branca assim, envelhecida também.
Eu bebo todas, bebo até aqui, não tem. Minha bebida é assim, é forte, eu sou também. Minha água benta pra você, eu digo amém. Caipirinha bacana, é feita com cana na boca do povo, não tem que inventar. Vovó já dizia, se a coisa tá russa, deixamos a vodka pro russo tomar. Uma dose de pura com gelo e limão, colher de açúcar, melado também é bom. É de alambique, é do Brasil, feito um samba bom, um samba bom. É de alambique, é do Brasil, feito um samba bom. Pode ser branca, sim, envelhecida também. Eu bebo todas, bebo até aqui não tem. Minha bebida é assim, é forte, eu sou também. Minha água benta pra você, mas livrai-nos do mal. Eu Amém. digo, Arrasou, Thiago! Maravilhoso! é só Obrigada, reforçar uma Maia coisinha. Boatê. Obrigada, querida Sônia. Obrigada, Live dos Embaixadores. Foi incrível, você arrasa. E tem a ver nesse sambinha, essa música popular brasileira com a cachaça. Fiquei até com Obrigado. vontade agora. Só Maravilhoso. reforçar uma coisa. Enfim, a gente na área da educação, a gente diz que não existe o óbvio, porque a gente sempre tem que reforçar o óbvio. Uhum, Caipirinha é uma bebida que ela é tombada, inclusive, por lei, uhum. né? Existe uma regulamentação da caipirinha. E a caipirinha é uma bebida feita com cachaça, limão, açúcar e gelo. Então, quando eu falo assim, caipirinha bacana, é feita com cana, na boca do povo, não tem que inventar. Vovó já dizia, se a coisa tá russa, deixamos a vodka pro russo tomar. Então, Muito bom. caipivódica, caipirosca, caipi qualquer outra coisa, elas carregam um prefixo que é muito importante, que é o caipe. Caipe vem de capir, aquele que é do mato, né? Então, o Maravilha. prefixo da cachaça, da caipirinha, já diz da onde ela é. Então, assim, Uhum. nada contra fazer um drink com vodka. Mas não É. vamos chamar de caipirinha. Caipirinha, pessoal da rede hoteleira, que Maravilhoso. trabalha com hostel, vamos tentar fazer esse exercício de já oferecer a caipirinha com cachaça, porque perguntar com vodka ou com cachaça não existe. É como se eu falasse assim: vamos tomar um café com leite? Vamos. Você quer com Nescau ou com café? Não, é café com Maravilhoso. leite ou com café. Né? Então, assim, Arrasou, caipirinha Thiago. é com cachaça. Uhum. Muito bom, perfeito, perfeita analogia, perfeito. Muito obrigada por mais essa live. A gente está chegando no finalzinho, infelizmente. Vai até rindo Quanto aqui, mas tempo é temos? maravilhoso. Ainda já está já acabando já tudo. Tá, que é bom, dura pouco, né? Se a gente às vezes acha que uma hora é muita coisa, quando o papo é gostoso, ele voa, né? E a gente já Sim, está sim. chegando no final. Você quer terminar tocando mais uma música, deixando um Quanto, recado aqui quanto para todos tempo que nos temos aí? assistiram? A Tem pelo gente menos tem uns mais 2 minutos? uns 7 minutinhos, mais ou Ah, menos. legal. Então dá para a gente falar. Primeira coisa, eu queria Aham, reforçar o agradecimento. Estou à disposição aqui nessas redes virtuais aí como Música Cachaça ou Thiago Pires Música Cachaça. Mas, como eu disse, eu faço parte de um grupo que também é um aham. grupo que toda primeira terça-feira do mês promove uma reunião aberta, que é a Confraria de Cachaça do Copo Furado. A gente faz as nossas reuniões ali no Catete Grill, né? Ah, que E bacana. nesse momento a gente está atendendo aí ao isolamento por conta da pandemia, temos feito lives, mas se Deus quiser, passando isso tudo, a gente volta às nossas reuniões, né? Queria mais uma vez aí agradecer a Sônia Baguete pelo convite, especificamente. Queria aqui reforçar, eu tinha separado, não sei se vai dar para falar, eu já mostrei essa cachaça Tá. aqui, Daí a Boatê está né? E agradecendo, tá, Tiago, também? Está tá. agradecendo aqui. Eu gostaria de te agradecer também por essa live que a gente não só escutou o melhor da música brasileira, né? Que você tem esse viés muito brasileiro, como a gente teve uma verdadeira aula de cachaça. A Baia está colocando aqui grupo muito animado que esteve na nossa feijoada.
Ai, Sim. se Deus quiser, tudo vai passar e a gente vai fazer isso de novo. Ó, eu Fala, separei Tiago. essa daqui, é uma cachaça, Aham. cachaça século XVIII, o alambique mais antigo em operação Bacana. no Brasil, né? Aham. Ele tem 1717, família do querido Joaquim José da Silva Xavier, vulgo Uau. Tiradentes, né? Aham. Separei essa outra cachaça de um grande amigo nosso, que é a cachaça colombina. Esse ano ela faz 100 anos. E eu separei, Nossa. ela é de 1920. Essa cachaça, ela fez parte a marca, né, das comemorações pelo centenário da República, ou seja, Aham. ela fez parte da Semana de Arte Moderna, isso em Uau. 1922, né? Então, essa daqui eu separei por conta da live de ontem, é uma cachaça que clássica, né? É a Havana, e ela é uma cachaça que ela remete à década de 40, né? E aí traz o norte de Minas com toda a sua força de produção de cachaça. E é isso, a gente tem aqui no estado do Rio de Janeiro duas regiões muito fortes, que é o Vale do Paraíba e ali a costa fluminense ali em Paraty, mas o noroeste Aham. fluminense também produz cachaça. Então, assim, tem cachaça em todos os sentidos. Que delícia, Thiago. Obrigada, Rosane Baiá está agradecendo aqui. Obrigada, Rosane. A Rosane está colocando prontos para a próxima feijoada. Lília está falando muito bom a live, que venham as outras. Feijoada com cachaça. A gente nessa tecnologia, né, Thiago? Eles têm que inventar da próxima vez como materializar. E aí você trazia aqui para a gente poder degustar essa cachaça maravilhosa que está com você aqui, que a gente fica admirando, esse universo de tantas possibilidades, né, que fazem parte da nossa história, né? E você Sim. também com essa trajetória musical belíssima. E vamos para as últimas palavras para a gente encerrar. Lembrando que queria que você passasse novamente o teu Instagram para todos os interessados, né? Falar da Tá. sua confraria e a gente finalizar. Mas depois a gente vai ter mais Thiago, que eu vou convidar o Thiago com a permissão do nosso querido vice-presidente dos embaixadores, vai abater para a gente fazer uma live musical. O que você acha? Estou super à Seu disposição. conteúdo é maravilhoso, musical, e a gente aqui está, assim, não sabe se fala da história da cachaça, se ouve a tua música, de tanto conteúdo gostoso que a gente teve hoje, agradecendo a sua presença. A gente já vai encerrando a live de hoje, e aí eu queria que você encerrasse a live para a gente com essas últimas palavras aqui. Tá ótimo. Então, blog www.musicachaca.blogspot.com. Thiago Pires, com H, Música Cachaça. Ou aí no Instagram também, tá? Se você botar Música Cachaça, você vai chegar em mim, no Google você vai chegar em mim. E estou à disposição, né? Seja para tocar e cantar, seja para degustação ou apresentar cachaça com um outro olhar, né? Maravilhoso. A Cláudia está colocando aqui os amigos que chegarem no Rio e não conhecem a cachaça podem levar na reunião de confraria da cachaça Sim. Copo Furado. O Daí nosso está hino diz colocando o com muito seguinte: prazer. Rosane, vocês vão adorar. É isso, meu querido Thiago. Agora é com quem for você. boêmio, bom sujeito, é bem chegado para desfrutar da nossa boa companhia. Então, quem quiser chegar lá na Copo Furado, toda primeira terça do mês, por enquanto estamos lá no Catete Grill e estamos na quarentena. Dia 13 de agosto a gente tem uma live de aniversário da Copo Furado lá no nosso perfil. Opa, estaremos lá. Tá bom, meu querido Thiago. Você quer encerrar com um pouquinho da tua música para a gente ficar com esse gostinho de quero mais? Vamos Obrigada, lá. Baia Boatê, por mais essa oportunidade de estar entrevistando pessoas tão incríveis Ah, nessa live dos embaixadores. É com o querido tem que Thiago ser Pires uma agora para vocês. cachaça. E no reino da manguaça também uso uma coroa, um colar, bordeando toda a taça, se desmancha quando passa, arranhando o céu da boca. Cláudio no beija-flor, providência, diz a minha experiência, deve-se beber aos poucos,
pra não acabar louco e mal falado, feito Zé aqui do lado, que caiu no botequim, sem contar do famoso do pedaço, que de cana hoje é bagaço, já chegou perto do fim. Cachaça deixa o cara mais robusto, com vermelhidão no bucho, brilha mais que bronzeado. O homem tem as veias de arbusto, sua muito a todo custo, com os pés pra lá de inchado. Por isso, magnífica pessoa, boazinha é muito boa, mas a vida anda às voltas. Coqueiro pra levar a vida à toa, lua cheia me perdoa, hoje estou de malas prontas. Por isso, magnífica pessoa, boazinha é muito boa, mas a vida anda às tontas. Coqueiro pra levar a vida à toa, lua cheia me perdoa, hoje estou de malas prontas. Arrasou, Thiago Pires, muito obrigada. Você é a cara do nosso Brasil, você é a cara do nosso Rio de Janeiro. Obrigado. Muito obrigada por essa presença tão ilustre, por essa aula que a gente teve, por esse momento de prazer com essa música, que ela tem tudo a ver, né? Ela é a cara do nosso Brasil, ela é a cara do nosso Rio de Janeiro. Muito essa obrigada. música que eu toquei é do Moacir Luz, que é um outro ilustre apreciador de cachaça, uma pessoa que sabe tudo de música e tudo de samba, inclusive, né? E de cachaça. Que delícia, gente. Eu tive o prazer hoje de conversar com essa figura incrível que é a cara do nosso Rio de Janeiro, Thiago Pires. Quem não sabe beber pinga, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Quem não sabe beber, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Tá vendo? Quem não sabe beber aguardente, fica bebo de repente, fazendo arruaça. Eu também pego minhas calibrinas, mas não fico nas esquinas para encher quem passa. Quem não sabe beber pinga, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Quem não sabe beber, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Olha, eu acho feio, é o sujeito beber cana 7 dias da semana sem se controlar. Se entra no bar é pra beber fiar. Se alguém diz que tá errado, ele ainda quer brigar. Isso acontece com mané de ter, que quer ver garrafa cheia, mas não quer pagar. Quem não sabe beber pinga, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. E quem não sabe beber, bebe água, camarada, para não fazer confusão no meio da rapaziada. Unidos beberemos, sozinhos também. Um abraço forte que nem cachaça para todo mundo. Ai, querido Thiago, obrigada. Thiago é um querido, é o embaixador do Rio de Janeiro que transmite essa alegria do Rio de Janeiro, essa energia carioca, né, que é tudo que a gente precisa nesse momento. Obrigada por essa live com essa energia tão boa que você transmitiu aqui para a gente, né, a Confraria Papo Furado, unidos beberemos, sozinhos também. Mas, e falta agora você ir lá, viu? Pós-pandemia você vai lá. Claro que eu vou. Amei, Thiago. Muito obrigada. Obrigada, Baia Boatê. Essa foi mais uma live com o incrível Thiago Pires, embaixador de turismo do Rio de Janeiro, da Confraria da Cachaça. E a gente teve uma aula linda e maravilhosa, também um grande músico. Obrigada, querido Thiago. Lembrando que essa live vai ficar salva na live dos embaixadores e a gente está encerrando agora, tá bom? Maravilha. Obrigado mais uma vez. Foi um super prazer poder te entrevistar. Tá ótimo. Vou encerrar agora aqui, tá? Um beijo a todos que nos assistiram. A gente está com 40 segundos aqui. Vou encerrar para o Instagram não cortar a gente conversando. Muito obrigada e até a próxima live dos embaixadores. Uma ótima noite a todos. Obrigado.